Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. Se é a sua primeira vez por aqui, eu peço que você assine o canal, deixe um like aqui embaixo e assista o vídeo de introdução, que é o vídeo número 1, onde eu explico melhor alguns detalhes e os fundamentos da técnica de Zentangle. No trabalho de hoje, nós vamos aprender esses dois padrões, que se chamam Festune e Nipa. Então, vamos começar com esse aqui, que é o Festune. Eu tenho aqui o meu tile, uma caneta 01, um lápis e um esfuminho, que constitui o material básico de Zentangle. Eu vou começar com o lápis, fazendo 4 pontinhos, um em cada canto do meu tile, e uma borda que não precisa ser reta, tá? Não preciso me preocupar em usar régua, nada disso. Traços lentos, deliberados e com relação ao lápis, nesses passos aqui, de uma forma bem leve, tá? E vamos à corda. Tá aqui a nossa corda. Então, o primeiro padrão que nós vamos aprender hoje se chama Festune. Festune. Com a caneta Pigma Micron 01, eu vou usar esses dois espaços para colocar o festune. Primeiramente, eu vou colocar alguns pontinhos distribuídos nesses espaços de maneira aleatória, assim, sem me preocupar com o espaço que ele vai ocupar, nem o número total dele. Em seguida, em torno desses pontos que eu coloquei, eu vou fazer esses desenhos ovais. Note que aqui, como eu tinha a borda, eu não quis que ele avançasse para fora da borda, porque a borda, ela serve justamente para limitar o nosso desenho. Cada um desses ovais vão ser desenhados em direções diferentes. Estão vendo aqui? Então, eu movimento meu tile e traço essas linhas ovais de forma que elas fiquem distribuídas como se elas tivessem sido jogadas aí. E cada uma tivesse caído numa posição. Além disso, eu não preciso me preocupar com que o ponto fique bem no centro. Pelo contrário, eu desloco o centro dos ovais de modo que o ponto fique fora do centro algumas vezes. Eu vou respeitar esse espaço, que é o espaço da corda, e vou continuar fazendo esses formatos ovais aqui do outro lado. Tô respeitando a borda e a corda. Por quê? Porque a corda e a borda, elas servem para limitar o espaço ocupado por cada um dos padrões. Se vocês viram o meu vídeo de introdução, lá eu explico a função desses elementos. Feito isso, eu vou trabalhar em cada um desses festunes individualmente. De que forma? Partindo deste pontinho inicial, eu vou fazer como se fossem letras Cs, bem curvinha, e terminando num ganchinho,
como se elas enganchassem cada um dos ovais que eu desenhei anteriormente, dessa forma aqui. Notem que esses são como se fosse letra C, terminando num ganchinho. Eu posso fazer nesse sentido ou fazer num C invertido, dessa forma. Mas em cada um dos ovais eu preciso ser consistente. Se eu comecei um C normal, eu continuo a volta toda um C normal. Se eu comecei um C invertido, eu continuo sempre a fazer um C invertido. O que eu posso variar é quando eu mudo de um festune para o outro. Então, eu tô fazendo isso. E agora eu vou para os próximos, fazendo do mesmo jeito. Aqui, eu tenho o encontro de dois, então esse tá por cima. Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com esse aqui que tá por baixo, tá? Tem um pedacinho dele escondido. Eu continuo fazendo isto aqui. Lembrando que a gente não faz entangle em papel sulfite, em caderno de escola. A gente faz entangle em papel que tenha uma certa textura e um certo peso, principalmente, especialmente papel de desenho mesmo. Porque isso permite que os traços saiam mais bonitos e valorize o trabalho e o tempo que a gente está dedicando a essa atividade tão prazerosa. Boa parte da qualidade do trabalho da gente depende do material utilizado. Em relação às canetas, essas canetas são canetas nanquim. Elas podem ser encontradas com facilidade na internet ou em lojas de material artístico. Aqui, ó, eu não posso fazer o ganchinho inteiro, então eu faço só até onde encosta no vizinho. E eu vou continuar fazendo esses ganchinhos em todos esses festunes que faltam. Então, estão todos aqui, esses festunes que eu tinha desenhado anteriormente. Note que os que encostam no lápis, na borda ou na corda, eu não faço até o final. Eu paro, às vezes, antes do ganchinho. E nesse ponto eu vou observar e vejo que ainda tenho muitos espaços vazios, então eu vou colocar mais alguns. Isso vai do meu gosto, se eu quero colocar mais, eu coloco, se não, eu deixo como tá e vou ter um fundo maior, tá? Vou colocar mais um aqui, que vai ocupar esse espaço, sempre ovais. Eu movimento o meu tile sempre que eu achar necessário para que o meu traço saia mais elegante e que o meu trabalho seja mais confortável. Então, aqui tá o festune. E agora eu vou passar para o segundo padrão de hoje, que é este aqui, e que se chama Nipa, N-I-P-A, Nipa. Eu tenho esse espaço e esse. Esse aqui eu vou deixar em branco, do mesmo jeito que tá aqui, tá? E esse é o que eu vou preencher. Então, primeiro, eu vou desenhar círculos de tamanhos variados. Notem que o meu círculo, ele é feito de maneira lenta,
Não porque eu precise necessariamente fazer um círculo perfeito, mas se eu fizer lentamente, mirando a caneta para o ponto inicial, eu consigo fechar e fazer um círculo mais bem desenhado. Eu não miro a perfeição, mas eu procuro desenvolver a atenção plena. Então, para isso, eu preciso de traços repetitivos e lentos. Aqui eu vou fazer um pela metade. Por que pela metade? Porque a corda tá aí limitando o meu desenho. Aqui eu vou fazer mais um círculo. Aqui eu vou fazer um pequenininho. Quantos círculos eu vou desenhar, isso é a minha decisão, é a minha escolha. E agora, eu tenho esses círculos, o que eu vou fazer são linhas paralelas, mas só que linhas curvas. E da forma como eu desenhar a primeira curva, todas as outras vão acompanhar. Então, eu tenho que procurar desenhar uma linha curva bastante interessante, com curvas bastante interessantes, tá? Quanto mais curvas eu fizer, mais bonito vai ficar. Então, essa daqui é a minha inicial. Todas as outras vão ser paralelas a ela. E quando elas encontrarem algum desses círculos, elas param e continuam logo abaixo. Vou fazer mais um círculo aqui, que eu acho que vai ficar interessante. Muito bem. Como para mim é mais fácil desenhar na horizontal, então eu vou movimentar o tile e vou começar da esquerda para a direita, porque é mais fácil para mim, tá? Então, eu tô indo. Quando eu encontrar um círculo, ou eu passo ao lado, se eu conseguir, eu passo ao lado. Se eu não conseguir, eu paro e depois continuo. Então, aqui eu passei ao lado. O próximo, provavelmente, eu não vou conseguir. Já aqui eu tenho que parar, tá vendo? E aqui eu continuo. Aqui eu já vou parar novamente. E aqui eu continuo. E vou fazer isso em todo esse espaço daqui para cima. Aqui eu vou parar e continuo aqui. Eu tô deixando um espaço pequeno entre uma linha e outra, para que o meu desenho fique mais bonito, tá? E tô procurando manter uma consistência no espaço. Aqui eu já posso fazer isso. E com isso eu continuo. Notem que eu desviei porque aqui ficaria muito em cima, eu quase não ia conseguir desenhar. Então, eu desviei e criei uma nova curva. Aqui eu paro e continuo. Paro e continuo. Paro e continuo. Eu procuro encostar bem cada linha dessas no círculo, não deixar um espacinho aqui, porque isso deixa o desenho mais bem acabado, mais bonito, e além disso, melhora o foco. Você tem que prestar atenção para que a sua linha vá até o limite máximo. Notem como a curva tá ficando interessante, estão vendo? Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que daqui para baixo. Exatamente igual. Então, eu começo aqui nesse extremo
e vou caminhando, e quando eu encontrar um círculo, eu paro. Encontrei o círculo, parei. Aqui eu vou conseguir encostar bem e continuar. Mas logo, logo isso não vai acontecer. Então, aqui, parei e vou continuar. Parei e vou continuar. E assim eu vou até o final. E aqui está o meu nipa. Festune e nipa. Agora eu vou fazer a sombra, o sombreado. No caso do festune, eu vou sombrear o fundo, todo esse fundo aqui. Eu não preciso pintar com a grafite, eu posso só fazer esses traços com o lápis deitado, tanto aqui como aqui. E em seguida, com o esfuminho, espalhar essa grafite, eu vou ter esse fundo mais escuro. Não há necessidade de pintar tudo. O que eu quero é destacar, certo? Então, passo a grafite, ele deixa a superfície do lápis mais bonita. E destaca o padrão festune. Essa gota aqui, eu optei por deixar vazia, eu não preciso preencher todos os espaços com padrões, não há necessidade. Eu posso deixar um espaço vazio, aberto, e foi o que eu fiz aqui. No nipa, eu vou sombrear da seguinte forma. Eu quero fazer como se cada um desses círculos estivesse fazendo sombra de um lado só no fundo onde ele está apoiado. Imaginando que a luz viesse daqui, a gente não precisa ter esse tipo de preocupação no Zentangle, que todo o desenho todo tem uma fonte de luz única. Cada padrão tem um sombreado diferente. E aqui eu escolhi fazer isso. E vou aplicar o esfuminho apenas numa parte desse fundo. Apenas no lugar aonde eu apliquei o grafite, o lápis. Eu poderia também fazer uma camada de sombra aqui, em cima da corda. Ou então, eu posso optar por fazer uma das opções só, que eu tô fazendo as duas, porque eu quero mostrar para vocês. Mas eu posso fazer apenas uma das opções também. Tá? Então, aqui eu tenho meus dois padrões. Tenho a sombra. E agora é hora de colocar as iniciais. Como eu tenho esse espaço vazio, eu vou colocar as iniciais aqui dentro, mais abaixo.
Poderia colocar em outro lugar? Poderia. Poderia virar de cabeça para baixo. Isso é o meu gosto, é a minha decisão. Porque não existe cabeça para cima ou cabeça para baixo. Esse tile aqui tem 4 padrões. E são os 4 padrões que nós aprendemos, 2 neste vídeo, o Festune e o Nipa, e 2 no vídeo anterior, Paul Cliff e Floors. A diferença aqui é o Floors, que eu fiz um pouquinho diferente daquele que eu ensinei. Eu preenchi os losangos de preto e fiz um pontinho no centro de cada quadradinho. Essa é a única diferença. E eu quero deixar essa sugestão para um próximo trabalho de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!